O Maia só chega a Beirolas na tarde, à meia da tarde do dia 26. Mas antes disso, eu recebo um telefonema do Major Lencastre Bernardo do posto de comando da Amadora. Recebo o telefonema, Capitão Martins Lopes, coloque-se na dependência direta do posto de comando da Amadora. Um montão de porque eu estou na dependência direta da Presidência da República. Quer melhor dependência do que a minha. Brrr. Do outro lado, desligou o telefone. Desligaram? Sim. Bom, eu disse cá para mim, estou metido numa alhada. Eu, ao responder desta forma... Olá, bem-vindos ao A Vida em Revolução. Eu sou Rui Ramos, historiador, e comigo está o Pedro Jorge Castro, jornalista. A Vida em Revolução é um programa em que vamos falar com pessoas que viveram a Revolução em Portugal em 1974 e em 1975, para tentar perceber como foi o seu cotidiano nesses tempos de mudança e de confronto político e o que pensam hoje, 50 anos passados, sobre essa experiência. Hoje temos a segunda parte da conversa com o Coronel Manuel Lopes, depois de termos ouvido como foi a sua experiência como comandante da polícia na Zambésia. Hoje contamos como foi o seu regresso a Portugal e aquilo que fez e aquilo que colocou no epicentro do 25 de novembro, Rui. Sim, ele assume nesse fim de verão de 1975 as funções de comandante do Destacamento de Segurança do Depósito Geral de Material de Guerra em Lisboa, que era em Beirolas. É onde está armazenado o armamento do Exército na região militar de Lisboa. É óbvio que a questão das armas e da possibilidade de as armas serem distribuídas a civis poderia ter mudado completamente a Revolução em Portugal para uma guerra civil. Ele, quando chega ao Depósito Geral de Armamento, tinha havido já um desvio de armas de Beirolas, e ele vai tentar evitar e, portanto, vai estar naquela função de tentar impedir que a Revolução se torne uma guerra civil através da distribuição de armas a civis. Passa a tarde do 25 de novembro com Salgueiro Maia e depois acaba por enfrentar um processo por insubordinação militar, que acaba por ser, de certa forma, salvo por Costa Gomes, passado alguns anos, e quem virá a ser ajudante de campo durante 12 anos. Durante 12 anos. Vamos então ouvir o Coronel Manuel Lopes na segunda parte desta conversa. Volta a Lisboa em junho de 75. O que é que encontra na sociedade portuguesa? Realmente, quando eu chego, vinha cheio de entusiasmo. Trazia na manga, na cabeça, em todo lado, na minha expressão, trazia quase um ar de felicidade. Porquê? Então, tinha assistido à formação de um país que se tinha transformado, que tinha passado de uma situação de guerra para uma situação de paz. Esta percepção eu quis transmiti-la de imediato a quem? Ao Major Vítor Alves. Eu vou à procura do Major Vítor Alves no seu gabinete no Restelo. E quando eu vou ter com ele no seu gabinete, eu ia entusiasmado por estas razões, e qual não é um espanto quando olho para ele e como se estivesse zangado comigo, com um ar muito fechado, e mais fechado ainda ficou quando depois de lhe perguntar para onde eu devia ir, para onde devia ser colocado, quando ele me diz secamente, sem qualquer justificação adicional, vai para o norte. Para o norte. Foi o meu comentário. Para o norte. E ele, nem tu giro, nem me giro, ficou-se neste. Eu disse cá para mim, não, desta vez não vou seguir a sua orientação. Mas não lhe disse a ele? Não lhe disse nada. Porquê? Eu bem sabia que o meu filho estava em Lisboa,
praticamente não tinha Tinha acompanhado. 8 meses, não é? Não tinha acompanhado o seu crescimento. Nunca tinha tido este tipo de relacionamento com ele. Portanto, senti que algo estava a funcionar mal. Algo, parece que tinha acontecido uma catástrofe naquela altura, porque pessoas que tinham uma confiança plena um no outro, de repente, quase que se cria ali um abismo entre nós, que não é possível dialogar. Tão pouco eu fiz qualquer coisa, qualquer movimento, qualquer expressão no sentido de ultrapassar o abismo. A posteriori, pensei, já depois de sair do gabinete e depois de ter decidido que realmente não iria para o Norte, então tinha direito a escolher uma unidade aqui na região militar de Lisboa. Disse cá para mim, mas porquê que mas o Vítor Alves tem esta expressão, estava com esta expressão, e não foi difícil entender depois no dia a dia. Realmente a sociedade portuguesa estava um caos. O tipo de relações que se tinham criado realmente estava a tornar a vida difícil. Tornado a vida difícil, pouco sociável, para quem vinha, inclusive de Moçambique, parecia mais sociável a situação na Zambésia que a situação em Lisboa. Porque o exercício do poder, a disputa pelo poder partidário, interpartidário, a todos os níveis, era de tal forma significativa que parecia que escondia o essencial da Revolução, a parte mais auspiciosa da Revolução. Portanto, para uma pessoa que vinha de fora, que vinha com a percepção de que iria encontrar os ideais de Abril, aqueles valores mais significativos enunciados logo ao princípio, eu senti que esses valores não eram visíveis, estavam a ser assambarcados pela disputa pelo poder. Não pode ser. Onde é que fui à procura de resposta? A resposta, primeiro, com os meus camaradas militares, camaradas de armas da Academia Militar. Tentei reunir com eles para ver o que é que se passava. Comecei por o curso de infantaria, que era um curso mais reduzido. Igual o que a dificuldade é reunir o curso de infantaria. Só um terço do curso. Estavam todos zangados. Uns 10 nos conseguimos reunir em Coimbra. Estava tudo espalhado, disperso, mas incompatibilizados uns com os outros. Diferentes incompatibilizados uns com os outros. Portanto, aqueles são um relacionamento de caserna. Que é dessa são um relacionamento de caserna? Eu disse, e onde é que eu estou? Mas não só a nível, portanto, dos elementos mais destacados ligados ao MFA, também a mesma coisa. Também todos separados. Também a mesma coisa. Hotelistas, consalvistas, grupos mais variados. Portanto, aquilo que eu venho a encontrar era algo que eu não imaginei de forma tão crua enquanto estive na Zambésia. Portanto, foi uma surpresa esta situação de divisão? Polarização e divisão. Radicalização que se verificava a todos os níveis. Mas, por exemplo, a todos os níveis. Por isso, depois de uma viagem atrás dos montes, ele teve com a minha mãe, ia dizer que já cá estava, a apresentar-lhe o meu filho, e ouvir da parte dele uma expressão que jamais esquecerei: ao meu filho, finalmente, que acabaram com essa guerra. Na viagem para trás dos montes,
verifiquei numa árvore, vejo numa árvore a indicação, 3 letras, SUD. E eu disse cá para mim, o que é aquilo de... O que é que será aquilo de SUD? Ficou-me gravada logo ao princípio, SUD. Mais tarde, à minha própria custa, vim a saber que SUD era os Soldados Unidos Vencerão. Era uma estrutura criada sob a influência do Partido Comunista ligada às unidades. Portanto, fui aprendendo à minha própria custa. Quando me aproximo do final da decisão para escolher a unidade para um dia, quando vou à repartição de oficiais, perguntei lá. Mas podia escolher, isso não era uma insubordinação face a Vítor Alves? Não. Ninguém controlava nada. A nível de... Portanto, Vítor Alves podia ter dado uma indicação, ponha fulano em tal sítio. Não, ele também não disse nada. Como ninguém me disse para onde devia ir, eu próprio escolhi o local de acordo com as cidades que eu sentia mais prementes para a Revolução. E quando é que eu senti? E isto realmente estou a dizer em primeiro lugar. Foi quando o capitão Fernandes desvia 1000 armas de Beirolas, leva-as para a Polícia Militar e as entrega ao PRP, ao Carlos do Carmo. As Brigadas Revolucionárias. Beirolas é o depósito de armamento. Eu na altura arrepiei-me quando vi que o que tinha acontecido, e muito mais quando o hotel disse que as armas estão em boas mãos. Eu deitei as mãos à cabeça e ai, Jesus, estamos perdidos se este armamento é para ir distribuído. Então tivemos guerra, agora vamos ter guerra. Vou aceitar o desafio, vou para o local onde estão armazenadas as armas, onde há estes problemas que agora o Fernandes protagonizou. Vou escolher Beirolas para colocação. E, maldito mal feito, vou à repartição de oficiais e perguntei, Beirolas, onde é que fica? Tal, não é propriamente Lisboa. Mas é perto, não sabia também onde é que era. É onde foi depois erguida a Expo 98, não é? Portanto, então, zona oriental. Beirolas realmente tem falta de um capitão. Dissemos na repartição de oficiais. Tem falta de um capitão, mas conte lá isso. É que o capitão que lá estava, olha, não sei dizer, ou foi saneado, ou ele próprio sentiu-se mal na unidade. O destacamento de segurança de Beirolas está sem capitão. Se o meu capitão aceita ir, nós não vemos qualquer inconveniente, colocámos-lo já lá de imediato. E assim foi. Portanto, eu fui para Beirolas, para quê? Para, à minha maneira, garantir o controle do excesso de armamento que vinha das ex-colónias. Portanto, e os armazéns já não... Os armazéns do DGMG já não suportavam tanto armamento. Portanto, o armamento eram armas, munições... Sim, sobretudo G3. Sobretudo G3. Mas é o principal G3. E então, o que é que estava a surgir nessa altura? Já nessa altura. Estavam a alinhar-se unidades mais revolucionárias que outras que recebiam grossas quantidades desse armamento. Estava a haver distribuição. Portanto, de divisionismo entre unidades era baseado em critérios de unidades mais revolucionárias, menos revolucionárias, isso instalado. Em Beirolas, percebeu isso em Beirolas? Isso instalado, isso instalado a nível estrutura militar. Portanto, depois do Fernandes, com este desvio das armas, ao mesmo tempo que estava em curso este regresso de armamento e a sua distribuição por unidades mais ou menos revolucionárias, eu senti que o meu local era ali para tentar, à minha maneira, tentar fazer alguma coisa para gerar alguma forma de clarificação política ou militar para ultrapassar este desafio.
Portanto, daí que me apresentei lá no final de setembro para cumprir esta missão que eu próprio defini como objetivo principal: impedir a saída de armamento, contrariando abertamente a ideia do Otelo de que as armas, se saíssem para aqui, ali ou acolhi, estariam, de acordo com o critério dele, em boas mãos. Não. Eu vou para Beirolas para que as armas estivessem nas mãos dos militares, dos soldados, que as armas estivessem bem defendidas suprapartidariamente. Já existia nessa altura, portanto, as quebras de pessoal, falta de pessoal, já havia organizações de base ali perto a oferecer-se para fazerem vigilância à volta do Posto Geral Material de Guerra. É claro que facilmente mas apercebi desta situação e chamei a atenção em parada, numa reunião na parada, nas primeiras reuniões, chamei a atenção desta forma. Todos nós aqui somos responsáveis pela segurança deste armamento. Portanto, é isto que nos vai motivar daqui em diante. Não sei quem que anda aí pelas paredes a colocar panfletos a dizer reacionários fora dos quartéis já. Nós precisamos de pessoal nas unidades. E isto não vai a lado nenhum desta forma. Portanto, o mais que podem é fazer desenhos a dizer reacionarismo fora dos quartéis já. Agora, reacionários, não, nós precisamos de todo o pessoal. Reacionários, não reacionários, tudo é necessário. É uma questão de educação. A revolução precisa de todos. Como é que reagiram? Só sei que o autor destes desenhos passou a alinhar de acordo com esta ideia de uma luta unitária suprapartidária. Passaram, portanto, a existir slogans de quem? De elementos eventualmente ligados aos SUV, eventualmente poderia existir um núcleo SUV lá, mas havia também declaradamente grupos ligados, militares, todos identificados, ligados ao PS, ligados ao MRPP, à OC, estavam lá todos representados. Portanto, todos sabia quem é que simpatizava uns com quem é que simpatizava. É verdade. Beirolas era um barril de pólvora no sentido de ter este material importante a nível de armamento, etc. Mas também era um espaço privilegiado de encontro das mais diversas tendências. Mas toda a gente tinha lá representantes, não é? Sim, mas era um parlamento militar. Declarado. Quando eu cheguei, o diretor do depósito, o coronel Pimentel de Oliveira, chamou-me ao gabinete e diz-me Capitão Martins Lopes, ainda bem que chegou. Então, meu coronel, porquê que diz isto? Vou-lhe dar uma missão muito especial. Estou convencido que vai cumprir. Não conheço lado nenhum. Não, tenho a certeza que vai cumprir. Olha, fica como responsável das ADUs. Controla-me as ADUs, que já não é pouco. As ADUs? As ADUs foi uma estrutura criada, tinha sido uma estrutura criada recentemente para democratizar a vivência nas unidades. Dar mais... A sigla para Assembleias de Delegados de Unidade. De unidade. De unidade, exatamente. Ligada ao GDE, o grupo de dinamização do Exército, do Estado-Maior do Exército. Olha, dinamismo porque havia o funcionamento regulado às ADUs, que fazia com que alguns quadros pertencessem às Assembleias de Delegados de Unidade, que reuniam de acordo com a orientação do comandante. Quando me dá esta responsabilidade, eu pensei cá para mim, nem é tarde nem é cedo. Através das ADUs é de levar água ao moinho. Ou seja, será uma forma de
orientar o esforço no sentido de consciencializar não só o pessoal do meu destacamento de segurança com quem já tinha falado, mas também todo o pessoal do Depósito-Geral de Material de Guerra, militarizado. O pessoal era pessoal ligado aos armazéns. Esse pessoal estava civis, mas ninguém tinha controle sobre eles. Eu disse, não, através das ADUs eu tenho que inserir esta gente de forma representativa também nas ADUs. E consegui. Vai-nos já contar exatamente o que aconteceu no 25 de novembro. Vamos só fazer aqui uma pequena pausa. Voltamos para continuar a conversa com o Coronel Manuel Lopes. Chegamos ao dia 25 de novembro. Como é que vive este dia? Ou até nas vésperas desse dia, talvez seja melhor. Quer dizer, quando é que se começou a perceber de que iria haver ali uma situação de esclarecimento ou de ruptura, não é? Com a nomeação do Vasco Lourenço para governador militar de Lisboa, em substituição do hotel, isto é tudo, aí apercebeu-se que podia haver algum conflito e de maneira que o Depósito-Geral de Material de Guerra podia ser envolvido nesse conflito. Quando é que se começou a perceber disso? Quando é que nos apercebemos que mais tarde ou mais cedo o confronto iria ter lugar? Quanto mais analisássemos o que tinha ocorrido no 11 de março, mais sentíamos que estava em curso um ajuste de contas com o 11 de março. E aquilo de que se falava da criação de uma comuna na zona de Lisboa não era só teórico, não era só de ouvir dizer, mas tudo se encaminhava nesse sentido, da divisão do país. Eu estava de oficial no DGMG no dia de 24 para 25. E estava acordado, depois da meia-noite, 2, 3 da manhã, quando ouço na rádio movimentações populares em Rio Maior. Estão a começar as movimentações para a criação da Comuna de Lisboa. O que vem aí não é nada de bom. Não é nada de bom. Disse cá para mim, não é nada de bom. Estava com o oficial de dia, a minha obrigação era telefonar a quem? Diretor do depósito e contactar o oficial de segurança do depósito, do Depósito Nacional de Guerra, a dizer-lhes o que estava a acontecer. Atenção, estão a existir estas movimentações. A parte do que está a acontecer no Conselho da Revolução não auguro nada de bom. É para alertar, se quiserem vir para a unidade, venham, mas transmito como oficial dia por ter ouvido. Então. Quem é que era o oficial de segurança? O oficial de segurança era um capitão do QO, capitão Belo, que tinha uma ligação familiar com o Otelo, era primo do Otelo. Portanto, daí que ele gozasse de muito prestígio a nível do DGMG, porque, inclusivamente, ele tinha estado como comandante também do destacamento de segurança. Portanto, era uma pessoa que tinha à vontade, que conhecia o funcionamento do depósito. E, portanto, quando se apresenta no dia 25, quando regressa ao depósito, a partir do momento em que entramos em prevenção rigorosa e depois no estado de sítio, portanto, ele aciona o dispositivo de segurança. E o dispositivo de segurança que existia levava à colocação de um carro de combate
à entrada na porta de armas, à saída da porta de armas. E ele acionou logo o dispositivo de segurança. Isso deve ter dado realmente nas vistas. Portanto, aparecem fotografias na imprensa a dizer o DGMG pronto para o que der e vier. Mas não há, na colocação deste carro de combate no exterior, foi rotina de combate, mas que deu-lhe as vistas, deu. E, eventualmente, pode ter criado na imprensa a ideia de que em Beirolas estão ali os revoltosos. Algo significativo foi eu próprio ter ido ao Estado-Maior do Exército a meio da manhã do dia 25 a tentar contactar o grupo de dinamização do Exército para saber o que é que estava a passar. O Estado-Maior do Exército, entrei e saí, nenhum oficial encontrei. Estava tudo numa reunião, só estava uma pessoa à entrada da porta de armas. Estava tudo lá em reunião, não encontrei, era para falar com o responsável da GDE, do grupo de dinamização do Exército, zero. Quando eu regresso novamente a Beirolas, já lá estava o Capitão Belo e diz-me ele, olha, vou ver o que é que se passa ao Copcon. Vou ver o que é que se passa. Queres ir comigo? Eu disse, olha, nem é tarde nem cedo. Olha, bom, vou com o Capitão Belo ao Copcon. No Alto Duque, no Forte do Alto Duque. Que confusão lá no Copcon. Pareciam pareciam ovelhas tresmalhadas. Querer saber, portanto, tudo sem saber o que fazer. Via-se mesmo que surrealista. Era algo surrealista. Portanto, nem o Capitão Belo portanto, não tiraram de lá nenhuma instrução. Nenhuma ilação. Só sabíamos que o hotel tinha ido dormir. Estava lá, estava a dormir. Estava unicamente. Regressámos novamente a Beirolas e, portanto, durante essa tarde, o que é que aconteceu de mais significativo? Foi uma passagem de aviões, de um avião em voo rasante sobre Beirolas. Reuni todo o pessoal, vestir equipamento de ginástica, tudo, equipamento branco para o campo de desporto, campo de futebol, para evitar confusões. Aqui não há... para não dar ideia que estivessem preparados para combater. E nesse dia... E os homens foram todos. Foi tudo. Fingir que estavam a fazer exercício. Foi tudo imediato. Tudo equipamento de ginástica, tudo em branquinho. Pronto. Mas e sabiam sabiam o objetivo disso, que era para disfarçar, de certa forma. Perceberam logo qual era o objetivo. Para não sermos provocados, assim, para que não haja alguém que esteja a querer provocar o DGMG, a querer provocar-nos que estamos em alguma situação esquisita, vamos mostrar que nós somos gente pacífica. Mas nem tentou saber com a Força Aérea que avião era este, o que é que tinham feito? Não, quem é que sabia? E quem é que dizia? E nessa altura, se tentasse pegar no telefone para telefonar para algum... Não havia nada? Nada. Passou aqui um avião, como é que é? O problema é que os comandos que era o Estado-Maior do Exército, que era o Copcon, era vazio. Era a situação de descontrole. Pois. E nesse dia, do dia 25, cumprimos aquilo que tínhamos previsto anteriormente, que era realizar uma ADU. E pronto, realizámos a ADU no final do dia 25. E o que é que saiu dessa reunião? Nesta ADU, era muito importante esta ADU, porque o GDE, o Grupo de Dinamização do Exército, e sobretudo o Major Rodrigo dos Santos e o Brigadeiro Sacramento Marques, tinham-nos pedido um documento sobre a reestruturação das Forças Armadas. Vejam a que nível de confiança tínhamos chegado, que nos tinham confiado este objetivo. E então, em ligação, o núcleo duro, digamos assim, da
do Destacamento de Segurança de Beirolas e da ADU, ali durante alguns dias, criámos um documento sobre a estruturação das Forças Armadas, sobre aquilo que deviam ser as Forças Armadas em ambiente da Revolução. O documento existe, o documento era para ser aprovado nesta reunião da ADU, simplesmente já não houve tempo, porque entretanto entramos em estado de sítio e a ADU foi interrompida para cada um dos destacamentos ir à vida. E portanto, esse documento existe, a Restituição das Forças Armadas, a pedido do Estado-Maior do Exército, esse documento existe, mas não foi aprovado. Como é que recebeu a indicação do estado de sítio? Foi através dos documentos da rádio, comunicação militar, isso funcionou bem, funcionou sempre bem. Portanto, mas sabiam, por exemplo, das ações dos paraquedistas, estavam a par disso tudo, não é? Quer dizer, da ocupação de bases aéreas, essas coisas. Pouco. Não, só através da comunicação. Portanto, iam tendo informação sobre isso, mas não sabiam o que é que estava a passar. Isto pormenor, não. É pormenor, não. Tanto que... Portanto, mesmo lá dentro não havia ninguém que estivesse por dentro de qualquer coisa, quer dizer... Sabia-se que havia uma luta, isso sabia-se que havia uma luta a nível de cúpulas do Conselho da Revolução e da Força Aérea, depois da Força Aérea. Sabia-se. Sabia-se da luta dos paraquedistas. Sabia-se da luta dos paraquedistas. Mas não havia intromissão uns nos outros. Portanto, mas nesse dia 25, portanto, o Depósito Geral de Material de Guerra não foi ocupado por tropas exteriores à direção, portanto, à segurança do depósito. Nada, quer dizer, zero. Não veio tropas do COPCOM, não, nada. Mas veio Salgueiro Maia. É uma tarde, essa tarde é muito importante porque recebemos uma mensagem oriunda da Presidência da República a colocar a Escola Prática de Cavalaria e o DGMG na mesma mensagem, a colocá-los na dependência direta da Presidência da República. Eu vi essa mensagem e portanto, eu senti-me confortável, muito confortável, no dia 25. Senti-me totalmente confortável com este grau de dependência em relação à Presidência da República. Mas quando receberam essa mensagem de colocar-vos na dependência da Presidência da República, responderam a essa mensagem a dizer que a aceitar ou não houve nada? Era uma aceitação plena. Plena. Era uma ordem, portanto, era uma orientação vinda de cima e o diretor continuou em funções a dizer... e continuou até... Mas e qual era a ideia aí do Presidente Costa Gomes? Qual era o objetivo? O objetivo... Era impedir a distribuição de material de guerra. O objetivo e bem... que só demonstra a sua capacidade de controlar situações dificílimas. O seu objetivo foi ter forças decisivas na sua direta dependência e não confiar lado, não é? E não só depender das forças do posto de comando da Amadora. Portanto, a estratégia com mais ou com menos ligação com o grupo dos 9, com parte do grupo dos 9 que estava também a acompanhá-lo na Presidência da República. Portanto, no final do dia 25 geram-se dois ao fim e ao cabo, dois postos de comando, não é? Um na Amadora e outro, chamemos-lhe assim, o posto de comando em Belém. Na Presidência da República. São dois postos de comando. Um tem as forças do Jaime Neves e a liderança em termos de pirâmide deste posto de comando, Ianes. E outro tem na pirâmide, no topo da pirâmide tem o Costa Gomes e tem as
todas as forças na sua dependência, normais, mas em especial aquelas que ele tinha diretamente indicado, o DGMG e a Escola Prática de Cavalaria. Portanto, ele aí chamou a atenção de que, atenção, estas forças estão na minha direta dependência. Daí que, quando passamos para o dia 26, antes do Maia chegar a Beirolas... Salgueiro Maia, que venha com a Escola Prática de Cavalaria. O Maia só chega a Beirolas na tarde, à meia da tarde do dia 26. Mas antes disso, eu recebo um telefonema do Major Lencastre Bernardo, do posto de comando da Amadora. Recebo o telefonema: Capitão Martins Lopes, coloque-se na dependência direta do posto de comando da Amadora. Um montão de coisa. Porque eu estou na dependência direta da Presidência da República. Quero melhor dependência do que a minha. Do outro lado, desligou o telefone. Desligaram? Sim. Bom, eu disse cá para mim, estou metido numa alhada. Eu, ao responder desta forma, mas eu sentia-me protegido pela mensagem que tinha recebido, que tinha conhecimento da minha dependência direta da Posto. Portanto, senti que havia ali uma manobra de retirar forças de um lado para se colocar no outro. E, portanto, apercebi-me claramente que daquele lado havia objetivos ambíguos, no mínimo. E mantive a minha. Não. Estou na dependência da Presidência da República, manter-me-ei nessa dependência. Sabe quem é que mais tarde me veio dar os parabéns por esta atitude? Quem teria sido? Costa Gomes. As voltas depois que o mundo dá. Por causa da resposta que eu dei ao Lencastre Bernardo, é movido um processo por insubordinação qualificada. Apesar de eu ter contado tudo clarinho ao brigadeiro Vasco Lourenço, acabado de vestir a sua farda de brigadeiro, ele, pelos vistos, não acreditou em nada do que eu tinha dito. E em vez de me ter mandado regressar a Beirolas, não, mandou-me para a PJM, para um processo que durou anos e anos, até que, quando eu senti que a única forma de ultrapassar o assunto era pedir ao General Costa Gomes para servir de testemunha. Mas foi visto, de certa forma, como sendo como estando contra os moderados no 25 de novembro. Que esse processo surge porquê, não é? Eles consideraram que não estava do mesmo lado, não é? Eu chamar-lhe que o 25 de novembro tem várias facetas. Uma delas é aquilo que eu posso designar a caça às bruxas. Se há pessoas perfeitamente identificadas no que fizeram de significativo, num ou noutro sentido, há outras que foram apanhadas por aquele momento da ambiguidade que se vivia a vários níveis. Aliás, não é por acaso que, fim dos acontecimentos do 25 de novembro, é que poderemos voltar. Não é por acaso que eu fui colocado nos Açores passado pouco tempo e, ao mesmo tempo, também o Salgueiro Maia foi para os Açores. Portanto, nós fomos marginalizados em termos militares, precisamente por causa de uma classificação ideológica feita na altura pelo poder, ligado tão somente ao grupo vitorioso ou ligado ao IANS. Mas, por exemplo, quando o Salgueiro Maia, portanto, chega a Beirolas, o que é que se passa? Quer dizer,
não é unidade, não trata como unidade revoltosa. É importante chamar a atenção para esse aspecto. Portanto, quando na tarde do dia 26 o Maia chega à entrada da porta de armas do DGMG, quem é que estava lá para o receber? De braços abertos. Estava eu. E já não o via desde o tempo da Academia Militar. Desde 65 já não via o Salgueiro Maia. Portanto, claro que numa situação destas, um grande abraço ao Salgueiro Maia. E ele para mim, então, tu por aqui, onde é que tens estado? Então, olha, contei, olha, tenho estado em Moçambique, acabei praticamente de vir de Moçambique, olha, naquilo que estou metido. E diz-me ele, olha, mas ainda bem que tu chegas, porque ambos estamos no mesmo, na mesma situação, não é? Sim. Na mesma trincheira. Ambos estamos na mesma trincheira. Tanto eu como tu estamos na dependência direta da Presidente da República. Olha, finalmente, agora, as armas estão em boas mãos. Porque, olha, já ontem, 25, já tivemos dezenas de populares a querer armas. Mas daqui não saiu nenhuma arma. É verdade, daqui não saiu nenhuma arma, Maia. Portanto, olha, daqui em diante, tu és o responsável por não sair, não continuar a sair nenhuma arma. O Maia ainda foi ao posto de comando da Amadora ver o ambiente. Lá está. Foi de carro num carro de um militar. De um graduado lá do depósito. Eu sei que ao sair do DGMG, o carro foi apalpado, digamos assim, pelos militares, pelos civis. Ainda havia. Foi hostilizado um bocadinho. Tanto que o Maia, quando regressou da ida ao posto de comando da Amadora, regressou de helicóptero. Mas neste dia à noite, muito significativo, e perante a evidência também que ele confirmou da existência de largas quantidades populares à entrada a querer armas, porque estava em curso, era percebido um boato de que estava em curso um golpe de extrema-direita. E então era razão para pedirem armas. Mas era um grupo organizado, de certa forma, ou não? Muito ligado ao PCP. Avulsos, eram pessoas. Mas umas centenas, ou o que é que eram? Até à centena, à volta disso. Só uma centena. Agora, tudo indiferenciado, quer dizer, não tinha o rótulo se era deste partido, se era daquele. Mas gritavam, faziam barulho. Então, mas não tentaram entrar na. Então eu disse, Maia, a solução é convidarmos alguns deles, portanto, eles que escolhessem os mais responsáveis, para falar com eles, e já que tu foste ao posto de comando, viste o que lá se passa, etc, e já sabes que nós aqui dentro, mantivemos-nos dentro desta orientação político-militar, de luta unitária, superpartidária, ainda que pedindo clarificação político-militar. Portanto, já sabes qual é a nossa posição. Já sabes também qual é a posição, o que viste no posto de comando da Amadora. Transmite aquilo que achas que deves transmitir para que eles não estejam para ali a berrar, a pedir armas. Então, boa ideia. Vamos fazer uma reunião na biblioteca dentro do DGMG com os principais responsáveis ligados a comissões de moradores, comissões de trabalhadores, aí uma dúzia, não foi mais que uma dúzia, representativos daqueles grupos. E assim foi. A reunião teve lugar na minha presença, a presença do Maia, na biblioteca com outros oficiais, em que o Maia esclareceu que tinha vindo de Santarém, não era para pôr em causa as conquistas da Revolução. Estivessem descansados, não há nenhum golpe de extrema-direita. Não há estejam descansados, vão para casa, saem aí da porta de armas. Por isso, para mim,
foi extraordinariamente importante, digamos que, esta atuação do Maia, porque foi ao encontro das bases, digamos assim. O Maia, ao aproximar-se de Beirola de Sacavém, teve barricadas, mas ele contornou as barricadas, fez tiros, Não! O Maia sabia lidar com estas situações. Sabia. Não estava ali para fazer sangue. O Maia chegou, foi exemplar neste tipo de atuação. É algo que é importante realçar nesta altura em que nos aproximamos das comemorações do 25 de novembro, de realçar que um dos heróis do 25 de novembro é o Salgueiro Maia. Não foi só no 25 de abril, foi no 25 de novembro. Como é que a mensagem da Presidência da República não foi suficiente para desfazer essa confusão? Não é? Que depois durou tanto tempo, acabou por ser quase castigado com essa ida para os Açores, juntamente com o Salgueiro Maia. Então. Porque parte da estrutura militar o não permitiu. Há várias formas de controlar o poder, né? Dentro a nível de estrutura militar. Portanto, mas eu as pessoas que não eventualmente catalogadas mais de esquerda ou menos de esquerda, portanto, não convinham não convinha a sua manutenção em cargos. Mas essa catalogação era justa? Ou seja, era mais à esquerda nessa fase? Não, era assim tão mais à esquerda? Era mais à direita. Se ler o processo 95-76 em que nós somos classificados, estamos no grupo do Otelo e os outros. Há ali pessoas que não têm nada a ver com o Otelo ou que nunca tiveram. E era o seu caso, em certa medida? E a partir do momento em que os juízes de instrução me recebem no serviço PJM, me pergunta, Sr. Capitão, qual é a sua ligação aos paraquedistas? Desculpe, ligação aos paraquedistas? Olha, eu dos paraquedistas conheço o Capitão Pinela e o Capitão Chaves do meu curso de origem de infantaria e já há muitos anos que não estou com eles. O meritíssimo juiz de instrução ficou perplexo com a minha resposta e diz eu: o seu capitão é que me saiu um verdadeiro paraquedista. Meritíssimo juiz, amanhã trago-lhe aqui elementos para colocar aí nesse processo de insubordinação militar. E esses elementos são a luta do DGMG e a forma como garantimos que as armas não saíssem do DGMG. Quem estava a fazer mais força para esse processo era o Vasco Lourenço? Foi ele que decidiu esse processo de insubordinação militar? E isto seria o quê? Uma vingança? Seria por causa da percepção de ter ido ao Copcom no dia 25 de novembro? O que é que motivaria isso, não é? Ainda por cima estava com o Salgueiro Maia. Pode haver uma razão para eu ter tido um processo de insubordinação qualificado. A primeira razão foi a resposta ao Lencastre Bernardo. Primeiro. A segunda razão pode ser pelo facto de eu ter boas relações com o Capitão Belo, que era o primo do hotel. E que estava lá. A última razão é porque os ventos eram já diferentes. Era muito crítico, era realmente crítico em relação à situação político-militar. Mas era tão crítico em relação ao grupo dos 9 como a outros. Aquele grau de violência desencadeado com o posto de comando da Amadora, com os comandos, a nós pareceu-nos excessivo. Quando no dia 27
à hora do almoço, nos mandam apresentar, a mim e ao Capitão Belo, mandam apresentar no quartel-general, disseram-nos, o diretor do depósito não disse declaradamente que vos vai ser retirado o comando aqui que tinham no depósito. Não. Mandaram-nos disfarçadamente, vá lá, apresentar no quartel-general. E só quando chegamos ao quartel-general é que o Coronel Silva Carvalho, segundo comandante da Região Militar de Lisboa, mesmo no tempo do Colpecone, nos diz a mim, ao Capitão Belo, eu ia com ele, nos diz que a partir daquele momento cessavam as nossas funções no depósito. Porquê? Zero. Porquê? Zero. Então, e porquê é que demorou tanto tempo a ir procurar Costa Gomes? Só passado 3 anos, não é? É que foi procurar o general. Porque, entretanto... Mas que era importante para o ilibar, de certa forma. Não é? Tá, mas o processo foi se desenvolvendo com testemunhas atrás de testemunhas. É um calhamaço. Mais uma razão para ter demorado, porque podia ter logo atalhado isso, não é? Podia ter havido logo a decisão de arquivarem o processo, mas não. A decisão de o arrastarem foi de quem organizou de quem organizou o processo de culpabilização dos eventuais revoltosos. Segundo me foi transmitido desde sempre, a decisão é diretamente de antes a dizer que os processos só são arquivados depois da última pessoa relacionada com os acontecimentos de 25 de novembro se entregar ou apresentar ou ser analisada a sua situação. Ou seja, a maior parte de nós, segundo me foi transmitido até hoje, segundo a indicação do General Yanes, foi que os processos estivessem em banho-maria até a análise do último, entre aspas, implicado. Enquanto que eu fui para casa feliz por estar com o meu filho, já que tempo não estava com ele. E, portanto, nem pouco mais ou menos saí de casa, acompanhei os acontecimentos para a televisão, etc. Nada, nem fui à janela, estava ali a acompanhar tudo. Devo ter tido alguém a confirmar se eu saí ou não saí de casa. No caso do Capitão Belo, ele, em vez de... mal chegou a casa, passou-lhe pela ideia de ir à Embaixada da Suécia, colocando a hipótese de pedir asilo. Bom, mal saiu da Embaixada da Suécia, alguém da área militar lhe disse: Capitão Belo, está preso, diretamente para Custóias. Mas o seu caso estava tecnicamente em prisão domiciliária? Não. Prisão domiciliária. Eu não podia ausentar de casa até o início da semana, depois em que fui ter com Vasco Lourenço no seu gabinete já fardado de brigadeiro. Mas pronto, mais estranho ainda é ter demorado tanto a ir ter com Costa Gomes. Como é que foi esse encontro com Costa Gomes? Não o conhecia ainda pessoalmente, não é? Não conhecia Costa Gomes, mas desse período negro do PREC, negro, bem negro, tal como eu senti. Realmente, Costa Gomes surge-me como a última esperança de Portugal. Em duas iniciativas. E eu bebi, saboreei, interiorizei as palavras dele. Ouvi-lo discursar na Assembleia das Nações Unidas. Lindo. Eu disse, só por isto valeu a pena. E logo a seguir, passado pouco tempo, em agosto, Conferência de Segurança e Cooperação Europeia. Lá está o Costa Gomes, também na sua intervenção.
Portanto, no meu PREC há períodos negros, mas há aqui períodos brilhantes. Foram os que Costa Gomes me transmitiu a nível de esperança para o país. Sem saber que iria ser tão próximo dele depois. Não nos quer contar esse encontro, essa abordagem que teve? Não, então. nunca adivinhando que um dia mais tarde nos iríamos encontrar. Eu pensava ter um louvor por ter impedido que as armas saíssem de Beirolas. Não. Já que a estrutura militar me trata desta forma, a solução é não querer saber da estrutura militar e ir para a universidade para onde devia ter ido antes de ir para a Academia Militar. E então ingressei no ISCSP. Curiosamente, para Relações Internacionais, ao mesmo tempo que o Maia foi para a Antropologia. Digamos que estou na universidade, estou neste tempo da universidade, distraído na universidade, praticamente fora da área militar, fora... Enquanto porque, entretanto, o processo, não é? Portanto, não estive em casa de braços cruzados. Uhum. Portanto, os oficiais, todo o pessoal que foi agregado ao 25 de novembro, passaram para aquilo que nós começámos a designar pela prateleira. Passaram para a prateleira. Em vez de ir para as unidades militares, passaram para funções quase burocráticas. Eu fui para a repartição de oficiais, para uma secção de deficientes. Quando eu vejo que já era demais o processo a arrastar-se, eu disse, já é demais. Eu tinha referido uma série de testemunhas para serem ouvidos. Não foram. É porque não lhes interessa. Eu fiz tudo para que esclarecessem o mais depressa possível. Filo diretamente com o próprio Vasco Lourenço. Não aceitaram. Portanto, até que, bom, só tem uma solução. É colocar, é ir ter com o Costa Gomes. E foi nessa altura que decidi ir ter com ele. E ele, parece como que adivinhou porque é que eu ia lá. É isso mesmo. Parece que a gente já se conhecia há muito tempo. Não conhecia. Bati lá à porta, ele apareceu-me com o seu roupãozinho. Desculpe, mas olha, estou com um problema. Estou com um problema. Olha, aconteceu-me isto no 25 de novembro. Eu disse que estava... queriam-me retirar da sua dependência no 25. O quê? Não me diga. Então, só fez bem. Então, diga. Convidam-me logo para entrar. E eu escalpelizei tudo, pormenorizei tudo o que tinha acontecido. 25, 26, 27, tudo. E ele, pronto. Achou que era... Achou que era... Estava a existir uma atuação menos própria. Tens descansado que eu vou tratar do assunto, vou contribuir para que o assunto seja esclarecido. Apesar desta promessa, mesmo assim o assunto arrastou-se. Mas o simples facto de eu ter transmitido, atenção, já coloquei o Sr. Presidente no processo, contactem-no. Só sei que isso deu-me força a mim. Entretanto, me mandaram para Angra do Heroísmo, para uma comissãozinha na Angra do Heroísmo. Em vez de ir para Tomar, fui para Angra do Heroísmo. No fim da minha comissão em Angra do Heroísmo, recebo lá uma carta do General Costa Gomes, seu capitão, muito simpática. Se não se importa, eu gostava de o convidar para o meu ajudante de campo. Não será bom para a sua carreira militar. Escreveu lá. Mas fica ao seu critério. Então, é claro que eu respondi logo a dizer que, com certeza, sinto-me privilegiado. Então, que mal regresso vou ter logo com... Pronto. E assim foi. Mal regressei de Angra do Heroísmo. Apresentei-me com armas e bagagens para o servir durante
12 anitos. 12 anos, como ajudante de campo de Costa Gomes. Sim. Nesse período, presumo que tenha tido muitas oportunidades para falar com ele sobre aquele período em que ele foi Presidente da República, portanto, e coincidiu em grande parte com o PREC. Como é que qual era a tendência geral do olhar dele para esses anos? Com amargura, com orgulho, com vaidade? Como é que descreveria? Com uma compreensão excepcional, com uma forma de distanciamento. Ele parecia que tinha sentido, que tinha estado acima dos acontecimentos para sobreviver a eles. Mas essa mesma ideia verificava-se também já depois de ter saído da Presidente da República. Ou seja, intrinsecamente ele não queria protagonismo. Intrinsecamente ele nunca quis protagonismo, mesmo como militar. Sem que... De facto, conseguiu, de certa forma, manter-se como um dos políticos mais misteriosos e enigmáticos, não é? Em certa medida. Ele sentia-se também, de alguma forma, um injustiçado pela forma como as pessoas olharam para a ação política dele, de alguma forma, não? Ele compreendia, ele fazia por compreender e não dar a importância que todos nós damos e dávamos. Eu próprio, quando vou ter com ele, também fui com a ideia de cumprir a missão da melhor forma. E logo aquilo que me ocorreu foi de contrariar um pouco a ideia que existia vinda sobretudo de setores do PS, de hostilidade em relação ao seu comportamento. A hostilização vinda da Presidência da República, de Mário Soares, era perfeitamente evidente. A primeira situação crítica que eu chamei a atenção com o Sr. Presidente foi o facto de, na altura em que eu entrei nas funções de ajudante de campo, ter recebido a informação de que lhe tinham retirado o gabinete que ele tinha como Presidente da República no ENCO. Havia 2 gabinetes, um para o Marshal Spínola, um para o General Spínola, outro para o General Costa Gomes. E eu, quando entrei em funções, recebi esta herança, recebi esta informação. E a primeira coisa que eu perguntei, das primeiras coisas que eu perguntei ao Sr. Presidente, Sr. Presidente, não quer reabrir o seu gabinete? Não sei. Diz-me, Sr. Capitão, para quê? Se eles me tiraram o gabinete, é lá com eles. Precisa telefonar, telefone da minha casa, de alguma coisa. Precisa da minha casa. Sr. General, eu peço imensa desculpa, mas pronto, passou bem. Eu sei, mas não liga essas coisas. Mas ele quase que incorporava essa ostracização, então. Passado algum tempo, mais algum tempo, eu verifiquei que ele não era convidado a nível de cerimónias de Estado, a nível de protocolo de Estado. Sim. O General Spínola lá estava. E ele zero. A mesma coisa. Aí nessa altura não dialoguei com o Sr. General, não lhe perguntei o que é que havia de fazer. Ele disse cá, não, isto não pode acontecer. Tenho que fazer qualquer coisa sem ele saber. E então o que é que eu fiz? Entrei em contato com os responsáveis do protocolo de Estado. E perguntei, meus amigos, sou ajudante de campo, não estou mandatado por ninguém para fazer estas perguntas. Peço imensa desculpa, mas porquê que o Sr. General Costa Gomes
não foi convidado para aqui, para ali, para acolher. Do outro lado, alguém atrapalhado. Vamos saber, vamos ver. Então, eu volto a telefonar. Daqui a uns tempos, volto a telefonar. Voltei a telefonar. Desculpa, ele já esteve no protocolo de Estado, mas foi retirado, não sabemos porquê. Olha, então é bom passar a estar daqui em diante. E assim foi. O general Costa Gomes voltou ao protocolo, sem ele saber. Sem ele saber. E há uma cena caricata relacionada com esta situação. Eu, entretanto, tinha sido avocado para os serviços de apoio do Conselho da Revolução pelo Major Vítor Alves. Isso quando? Já depois de vir dos Açores. Como ele passou a ficar na presidência das comemorações do Dia de Portugal e das comunidades, portanto, podia colocar lá alguém. Aí colocou. Podia colocar lá. Portanto, eu tive nestas funções durante 4 ou 5 anos. Então, como é que era a sua relação com o Vítor Alves nessa altura? Deixe-me só. É extraordinário. Mas já agora ver isto relacionado com o protocolo de Estado. Numa dessas sessões, curiosamente em Ponta Delgada, no início das comemorações em Ponta Delgada, entrou o general Spínola, mais o seu grupo, tal, para um salão no início das comemorações, e eu e o presidente Costa Gomes entrámos depois. Eu sei que um dos ajudantes do general Spínola chamou a atenção do general Spínola que o general Costa Gomes tinha acabado de entrar. Eu vejo o general Spínola a virar-se para trás, admirado aquele o monóculo. Admirado por o seu camarada estar ali também na mesma sessão. Portanto, e a partir dessa altura, sempre que o general Spínola era convidado, ele também passava a ser convidado. Mas o grau de hostilidade era mais que evidente noutras áreas. Por exemplo, quando da concessão por parte de Mário Soares do bastão de Marechal ao general Spínola. Em relação a Costa Gomes, zero. Tivemos que corrigir a situação através, depois da Associação 25 de Abril, arranjar uma cerimónia no pavilhão dos desportos para lhe oferecer também o respectivo bastão. Como é que era a sua relação depois com o Vítor Alves depois de 75? Quer dizer, reatou o contacto? Ele chamou para os serviços de apoio. Portanto, foi relativamente fácil de ultrapassar essa situação, porque passámos de... E nunca houve um esclarecimento entre vocês sobre o que se tinha passado em 75? Isto é uma explicação, quer dizer... Não sentimos, nem ele sentiu necessidade de justificar, nem eu procurei a justificação. De qualquer forma, eu sempre senti que não fui para a prisão por causa do Vítor Alves. Ele deve ter influenciado. Estou convencido. Portanto, a partir do momento em que o primo do outro, o Belo, o capitão Velo, foi para a prisão, a impressão que há ali a influência do Vítor Alves. E depois, quando ele me recupera depois para os serviços de apoio do Conselho da Revolução, há ali uma demonstração de algum carinho, de alguma ligação aos tempos do quando com o Bango, da Henriquinha. Sim, quando estiveram em Angola juntos. E, portanto... E com o Vasco Lourenço nunca também houve explicação, nunca teve explicação sobre porque é que ele não tinha acreditado em si quando lhe explicou o que se passa, enfim, o seu entendimento da situação em que estava. Também ele foi ultrapassado pelos acontecimentos. Sim, porque ele hoje, ou recentemente, quando fala do 25 de novembro, ele põe-se também ele próprio... associa-se ele próprio ao Costa Gomes, ao Presidente da República. Portanto, coloca-se, aparentemente, até uma situação parecida com a sua. Mas nessa altura não. Quer dizer, quando falou com ele
em novembro de 75, ele tratou-o como se estivesse do outro lado, não é? Ele teve que... Ele estava a tentar... Estava com os dois pratos da balança, portanto, ele estava como... Ele tentou estar como fiel. O que não é fácil. O que não é fácil. Portanto, ele, por um lado, diz e refere que o Eanes esteve na sua dependência direta no 25 de novembro, no posto de comando amador. Ele refere isso várias vezes. Também refere que teve relações privilegiadas com Costa Gomes enquanto esteve lá na Presidência da República. Portanto, mas portanto, ele tem uma noção das coisas como ninguém. Agora, teve capacidade de resposta. Teve capacidade de resposta para o Salgueiro Maia não ir para os Açores. Teve capacidade de resposta para tantos que ficaram na prateleira. Teve. Não, infelizmente não teve. Ainda assim tem feito um trabalho notável a nível da Associação 25 de Abril. Continuando a ser realmente a caixa de ressonância ainda dos militares de Abril. Sr. Coronel Manuel Lopes, muito obrigado por esta entrevista. Foi um privilégio recordar todos estes episódios de uma vida tão preenchida e diversificada. Chegamos assim ao fim deste episódio do programa A Vida em Revolução. Voltamos na próxima semana. Até para a semana.